Um pacote de farinha neta, um sachê de fermento instantâneo Dona Benta, fermento seco. Temos uma colher rasa de sal, 5 colheres de açúcar, 1, 2, 3, 4, 5. Agora mistura bem todos os ingredientes secos. Esse fermento, se fizer direto na massa molhada, ele não dá pão, não cresce o pão. Misturou bem. Aí você vai colocar meio litro de água morna, não é quente, é morna, que dá pra você socar a mão dentro. Você vai colocar meia xícara de óleo ou copo americano, que eu pus muito, eu vou deixar um pouquinho aqui. E você vai misturar esses ingredientes. Esse aqui pode encostar, que você não vai usar mais. Mistura bem. Para você não melecar muito as suas mãos. Estando a massa assim, eu acho que eu sequei muito ela, ou não. Estando essa massa assim, se achar que tiver muito seco, tá vendo, sei do ponto da sua farinha, joga mais um pouquinho de água, bem pouquinho. Não sei qual farinha que você vai usar, tem farinha que absorve mais, outras menos. Eu gosto da Anitta. Você vai fazer isso aqui. Agora você dá ponto na sua massa. Como a receita é um pacote de farinha, você tem sempre que ter um pouquinho de farinha para você ir dando ponto na sua massa, para não dar errado a sua receita. Então você vai deixar sempre um pacote com um pouquinho de farinha para você ir dando ponto. Se eu coloquei água, na verdade nem precisava, ó. Aí você vai fazendo assim. Esse pão ele não é de amassar, de soltar, nada disso. É só misturar bem os ingredientes. Até você vai ver que a massa ela vai ficar lisa. Ou seja, ela vai ficar soltinha. Vai fazendo assim, ó, para você tirar a farinha das suas mãos, a massa. Passa a farinha seca, porque a farinha vai soltar. Eu tenho sempre essa espátula que eu uso ela para fazer assim. Misturar e também para dividir a massa. Aí você tá quase boa já. Você vai ver como é simples de fazer. Que às vezes a gente pega receita e a gente apanha para fazer. E você não tem tempo, você acha que não vai fazer um pão caseiro, porque vai tomar todo o seu tempo. E esse é o prático. Ó. Isso porque ele tá demorando de soltar, porque eu acabei botando aquele pouquinho d'água que, na verdade, nem precisava. Não precisa a massa ficar muito dura, não. Também nem muito mole, senão ela fica muito grudenta. Tá pronto. O que nós vamos fazer agora? Vai jogar farinha na pedra.
catar a sua espátula. Eu uso a espátula que ela já me serve para tudo. Para fazer pão grande, você vai cortar em três, dividir em três, igual. Mas se você quiser fazer um pão pequeno, você divide do jeito que você quiser. Esse aqui tá maior. Quem vai fazer então para vender, né, tem que ter tamanho certo. Se quiser fazer 4, 5, aí você vê quantos bolinhos você quer. Feito isso, nós vamos deixar essa massa descansar aqui, ó. Depende da temperatura do dia, por uns 15, 20 minutos. Como que eu faço? Cubro com plástico limpo e seco. Ou melhor, seco e limpo, né? Que às vezes a pessoa lava e já põe. Esse paninho aqui todo rasgadinho, é esse mesmo, que ele é fininho. Lá no final eu vou explicar porque o pano é fininho. Pronto, agora eu vou deixar aqui descansar a minha massa. Posso fazer o que eu quiser fazer, depois eu volto nas outras etapas, ok? Bom, estamos aqui de volta, né? A Alda Santos e o Jonathan Santos, meu cameraman, né? Com a nossa segunda etapa do pão. Passado lá os nossos 15, 20 minutos, o que é que nós vamos fazer com a massa, ó? Essa ficou até um pouquinho molinha, mas não tem problema dela ficar mole não. Se ela não estiver grudando, estamos aqui de novo. É esse o processo que você vai fazer com a sua massa. Você não vai catar ela e amassar na mão todo jeito, tá? Você vai deixar mais uns 15 ou 20 minutos de novo. Talvez você está me perguntando, mas por que não deixa 30 minutos direto ou 40? Então, aí que tá o segredo. É passo a passo desse jeito aqui. Porque na outra vez eu vou te explicar também. Você vai pegar ela e você já vai abrir ela com o rolo, ok? Então vou deixar aqui mais uns 15 ou 20 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta. De volta agora nós vamos pro nosso processo de modelagem do nosso pão. Olha como a massa ficou bonita. Ela tem que ficar assim. Aqui a nossa assadeira, aqui o rolo. Aqui a gente precisa de um pouco de espaço. Sempre jogando farinha, porque a farinha não deixa grudar na pedra, tá? Agora você não vai mexer com a sua massa. Você vai pegar ela direto pro modelamento, tá? Faz isso. Não precisa ficar preocupado em pôr força, apertar. Não cair massa farinha no chão. Tá? Você vai fazer isso aqui. Procura sempre deixar as duas pontas da massa do mesmo jeito, porque senão ele vai crescer tudo desarrumado. E eu pego de lá pra cá, pra modelar ele. Faz assim, se preciso for. Ficou até com um pouco de farinha em cima, que a gente usa aquele pincelzinho, não usa nada, não usa a mão mesmo. Você vai colocar na tua assadeira. Divide bem o espaço, que ele vai crescer. E vamos lá pro nosso segundo pãozinho. Não precisa esse tanto de farinha não, eu exagerei na outra, tá? Ah, abre aqui primeiro esse lado, que é só 2 vezes. Começa sempre a trabalhar o seu lado de cima da massa. Depois você vai virar, tá? Por causa essas marquinhas que fica do lado que ficou pra baixo, tá? Faz isso daqui de novo. É tão simples até para abrir o nosso pão, ó. Aí você vai enrolar. Não aperta, não tem necessidade de apertar. É isso aqui, ó. Tem umas coisinhas pretinhas da farinha, tá, gente? Farinha de açúcar. Às vezes é até daquele caminhão de açúcar que tombou esses dias aí, nosso açúcar, né? Um dia eu peguei um açúcar aí que ele... Ah, esse lado. Que ele tinha pedrinha, areia, sei lá. Mas isso aí não dá nada não, não morre não. O que mata ser humano não é o que come, é o que entra, como diz a palavra do Senhor. É o que sai da nossa boca.
Aqui já vai ser o nosso último pão. Tá? É isso daqui. Sempre puxando as pontinhas, que eu não gosto de pão pontudo, não. Então, eu sempre tenho isso de estar puxando as pontinhas. E o lado do final, do acabamento da massa, eu sempre coloco pra dentro, pra virar perto do outro. Aí você dividiu direitinho o espaço, pronto, certinho. O que você vai fazer? Agora, em vez de você colocar o plástico direto no pão, você vai colocar o pano para não grudar. E o que eu falei do pano? Esse pano bem fraquinho assim, ele já tá rasgadinho de muito uso, viu, gente? Porque o pano tem que ser leve. Se colocar um pano pesado, ele vai forçar seu pão para não crescer. Ele vai ficar macetado. Aí eu coloco o plástico, você pode colocar dobrados no meio. E você vira a outra parte do pano para cima. Fazendo isso, vamos deixar o nosso pão crescer aí, não sei, 2 horas, 3 horas, depende do clima do seu lugar aí, da sua cidade, do clima que tiver, do tempo, tá? E depois a gente vai levar o nosso pão ao forno. Quando ele estiver assado, a gente vai voltar para mostrar no final do vídeo, tá? Então, eu sou a Alda Santos. Esse pão a gente já ganhou bastante dinheiro com ele, né? Um pão que a gente faz aí 3 pães com um pacote de farinha. Você vende ele, depende do seu lugar, R$12 a unidade, 10, R$12. E a palavra de Deus diz que quem dá recebe, né? Tem gente que não gosta de compartilhar a receita, nós compartilhamos com você. Que Deus abençoe, que você prospere nas suas receitas. Em nome de Jesus, fique na paz. Como eu havia dito que eu voltaria com o nosso pão assado, né? Há 2 horas atrás, mais ou menos, lá no início da receita, aqui está o nosso pão, ó. 3 pães grandes, ó. Muito bonito, comprido da assadeira aí, ó. De travessa, pode ver que ele cresce, ele fica cheio. Você vai pôr passar só quando ele tiver com a assadeira cheia. Que Deus abençoe, espero que tenham gostado do nosso vídeo, na nossa receita. Beijo, fica na paz do Senhor Jesus.